Olá, amigos do Momento Político, novamente aqui conversando com vocês, batendo um papo. Temos a grata satisfação de receber o ex-governador de Goiás, presidente nacional do PSDB, liderança consolidada no Estado e também pelo país, Marconi Perillo. É um prazer tê-lo aqui conosco, ex-governador, presidente do PSDB, tucano histórico, né? Vai fazer 30 anos aí no PSDB. Como é que é isso aí, essa trajetória toda no mesmo partido? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecê-lo por me chamar aqui na sede do grupo hoje, que é um dos maiores grupos de comunicação de Goiás e do Brasil Central, aqui com a presença do Alaes, que é o diretor-presidente, vários desse time competente que também estão aqui, falar com você, com os telespectadores, com os internautas, né? É muito bacana, porque eu conheço o Wilson Silvestre, o Sim, há 43 anos. Por aí. É muito tempo, né? Desde que eu comecei a engatinhar na política, comecei no PMDB jovem, eu já conhecia o Wilson. O Sim é uma potência no jornalismo, uma pessoa influente, muito bem informada, e é uma das figuras jornalísticas do Brasil que mais informam, que melhor informam. Então, alegria falar contigo. Estou feliz de estar aqui com vocês, feliz com o momento que eu estou vivendo, já próximo de entregar a presidência nacional do partido, depois de 2 longos anos de muito trabalho. Eu percorri 2 vezes o Brasil nesse período, dando apoio aos nossos candidatos, aos nossos companheiros de partido. Mas agora, no final de novembro, vence o meu mandato e no início de dezembro eu vou encerrar esse período com a honra de ter sido presidente de um dos partidos mais importantes da história recente do Brasil, que é o PSDB. Bom, diante desse quadro aí, vamos fazer um balanço aí. Como é que é a sua percepção em relação... O PSDB ficou em baixa por muito tempo, foi perdendo quadros em São Paulo, onde ele tem seu DNA, mas foi, como diria os goianos e parte do Brasil, foi minguando. Como é que foi essa reestruturação? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns PSDBistas que falam, não, o Marconi conseguiu reestruturar em alguns estados e tal. Como é que está essa situação do PSDB hoje? Bom, ninguém discorda que o PSDB e os governos do PSDB foram estruturadores desse Brasil novo. Foi um divisor de águas na história do Brasil. Todas as pessoas conscientes reconhecem a importância das reformas implementadas pelo Plano Real, dos planos macroestruturantes na economia, com o Plano Real, com o fim da inflação, com o telefone celular na mão de todo brasileiro, os programas de criação de agências, Fundef, medicamento na mão dos brasileiros através dos genéricos, farmácias e tal. Então, o Brasil foi o PSDB foi o partido da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos programas sociais, da LOA, que é a Lei do Benefício da Prestação Continuada, e da LOA, que também cuidou da parte de orçamento. Então, o PSDB tem um papel relevante na história do Brasil. Além de termos governado o Brasil, de termos implementado políticas estruturantes na economia, no liberalismo econômico e no social, o PSDB governou 18 estados e deixou marcas fortes nesses 18 estados. Agora, o que acontece é que durante um tempo longo, o PSDB polarizou com o PT. Naquela época, esse tempo, as pessoas não gostavam de falar, de se identificar como direita ou extrema-direita. As pessoas diziam que era de centro, ou não falavam nada, muitas ficavam no armário, e nós chegamos ao ponto de ter uma eleição, a de 14, onde disputaram a presidência 2 candidatos de esquerda, era a Dilma e a Marina, e o Aécio, candidato de centro-direita, mas com o apoio de toda a direita brasileira. Só que era um negócio meio envergonhado, mas a polarização já existia. Existia entre o PSDB e o PT. É claro que era uma polarização mais civilizada, mais de alto nível, uma polarização onde a gente discutia mais projetos, mas ela já existia. À medida em que a gente
passou por vários momentos difíceis no país e no PSDB. Em 18 ganha Bolsonaro e aí ascende ao poder uma nova direita. E essa direita se empodera e se identifica como direita. E nesse momento é que o PSDB perde espaço. Portanto, esse é um movimento assim, sociológico, até antropológico. O PSDB polarizou durante 20 anos, várias eleições com o PT, 2 de Fernando Henrique, 2 de Serra, aliás, uma de Serra, 2 de Alckmin e uma de Aécio. 6 eleições. Por 24 anos, nós polarizamos com o PT. Chega um momento em que o PSDB deixa de ser o polo e o polo é ocupado por um outro grupo, nesse caso o bolsonarismo. E aí fica bolsonarismo versus lulopetismo. Mas essa polarização já existia, eu repito, e à medida que ela sai das nossas mãos, por uma série de razões, e depois com uma série de atrapalhadas do PSDB nas eleições de 18 e 22, o PSDB vai perdendo esse protagonismo. Isso não começou agora, eu tentei consertar muita coisa, e ao final e ao cabo a gente tentou fazer uma fusão, não deu certo, e agora qual que é a estratégia minha e da executiva? É dobrar o número de deputados federais, para a gente chegar mais forte na Câmara na eleição seguinte, elegemos um número mínimo que nos dê chance de ter bancada no Senado e lançar 3, 4, 5 governadores no máximo, para que a gente possa otimizar o tempo que a gente tem, otimizar também o fundo eleitoral e partidário. Mas é isso, as coisas mudam. Você tinha no passado outras polarizações e durante um tempo o PSDB se manteve em função das nossas políticas públicas, sobretudo das políticas públicas do FHC, que, aliás, é o único presidente incólume nessa história toda, desde a redemocratização, é o único que não sofreu impeachment, não foi preso. Eu não estou questionando os outros, cada um tem suas motivações, suas defesas, mas o fato é que a gente contribuiu historicamente com o Brasil e os resultados foram muito fortes na vida das pessoas. E é por isso que o PSDB se manteve tanto tempo na polarização. 7 mandatos em São Paulo, 5 mandatos aqui em Goiás, 5 mandatos no Ceará e por aí vai. Trazendo essa reestruturação para Goiás, que é seu estado, como é que você está vendo? Porque, pelo menos em Goiás, o PSDB ele amargou derrotas e ficou praticamente marginalizado dentro de um processo político, tanto é que o Caiado foi reeleito, né? E como é que está agora você, pelo menos a gente tem informação no interior, de que você é uma expectativa de poder novamente. Isso faz parte dessa reestruturação que você fez aí durante esse período, não só nacional, mas também no estado? Olha, eu quero ser muito franco e sincero aqui. Assim, na minha opinião, o Caiado quase perdeu a eleição passada, a eleição de 22. Somando os candidatos de oposição ao governo, Vitor Hugo, Gustavo, Valmir e outros, eles somaram 49,5%. Mais um esforçozinho e um deles teria ido para o segundo turno. Naquela eleição, se a gente tivesse mais um candidato que conseguisse mais 0,5%, haveria segundo turno. E, na minha opinião, o governador teria sido o candidato que fosse para o segundo turno contra o Caiado. Havia, naquela eleição, um desejo latente de uma alternância já. Agora, há um fenômeno no Brasil que não acontece só em Goiás. Ele acontece fortemente em São Paulo, que é o estado mais rico do país. Acontece fortemente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e em todo o canto do Brasil, que é o fato de que as prefeituras, os prefeitos, não ficam longe da sombra do poder. Você se lembra, você é mais antigo aqui em Goiás, como eu também, quando o irismo comandava o estado, quase todos os prefeitos eram ligados ao Íris. Quando eu ganhei a eleição em 98, eu tive o apoio de 20 e poucos prefeitos. Eram 33, mas que vestiram a camisa mesmo, foram 20 e poucos prefeitos. Estava todo mundo na máquina do Íris. O Íris tinha 220 e tantos prefeitos. Depois, quando nós assumimos, nós elegemos, teve eleição que a gente elegeu 220 prefeitos, mais de 100 pelo PSDB. Então, todo mundo ficava em volta do nosso projeto.
do PSDB e dos partidos aliados. Quando o Caiado ganhou, ele também tinha poucos prefeitos. Nós tínhamos a grande maioria dos prefeitos. Ele ganhou e levou todo mundo para o lado dele. Isso é meio pendular. Hoje há uma diferença. Tem muito prefeito que continua dizendo que é da base do governo com medo. Tem medo de perseguição, medo da polícia fazer busca e apreensão, medo de ser retaliado com falta de obras, que aliás quase não tem. Então, isso é um fenômeno natural. Tanto é que a gente o PSDB tem hoje 6 prefeitos apenas, e mais uns 4 ou 5 que são simpáticos a mim, e a gente está mais ou menos empatado nas pesquisas. Então, esse fenômeno eleitoral, ele não depende muito só de máquina, de estrutura partidária, de governador ter 80%, ou 70%, ou 60%, ou 50%. Cada pesquisa fala uma coisa. Isso tem muito a ver com o momento político, com o desejo das pessoas de ir para um lado ou para o outro, de querer alguém mais experiente que possa realmente fazer e não falar. Nós precisamos de fazedores e não de faladores. Tem muita gente que vive de fake, de narrativa falsa, mas não faz. E eu acho que esse tempo todo, desde que eu saí do governo, há 7 anos e meio atrás, as pessoas foram refletindo, foram analisando, foram comparando. Então, caso o PSDB entre no páreo das eleições, o PSDB vai ter muita coisa para falar. Não é só falar de passado, é falar de presente, mas, sobretudo, um olhar lá para frente. O PSDB tem que fazer um projeto para Goiás pensando nos 30 anos para frente. Porque o que está acontecendo hoje veio lá de trás, de 28 anos atrás, quando nós começamos em 99, plantamos as sementes todas para que Goiás fosse um estado que se transformasse, se modernizasse, virasse um estado respeitado nacionalmente, com políticas públicas sociais para reduzir desigualdades sociais, com políticas públicas para reduzir desigualdades regionais, com a industrialização das cidades do interior, com a geração de oportunidades, de empregos, com programas sociais como Bolsa Universitária, VaptVupt, que também revolucionaram a política social no país, Banco do Povo, o Estado foram exemplo e modelo para o país, com a política de infraestrutura, que garantiu a construção de 88 estações de tratamento de esgoto, uma rede de VaptVupt para prestação de serviço de qualidade, 63 colégios militares, mais de 150 escolas padrão século XXI construídas, 90 unidades do VaptVupt, milhares de quilômetros de estradas pavimentadas, energia para toda parte, energia rural, enfim, nós fizemos governos planejados, pensando lá na frente, e olha o que está acontecendo com Goiás. Goiás está colhendo o que foi plantado, o que foi planejado lá atrás. Você não vai para frente se você não tiver estratégia definida. A minha observação e a minha crítica ao atual modelo de governo aqui em Goiás é que falta isso. Faltou estratégia, sobrou discurso. Faltou planejamento, sobrou improviso. Faltou uma visão de futuro, uma visão de futuro de longo prazo e sobrou propaganda política, sobrou narrativa que não condiz com a realidade. Bom, pegando carona no que você relatou aqui, isso significa que o legado do PSDB, aí obviamente não é só durante sua gestão, embora você tenha sido o formulador dessa gestão pública, você acredita que esse legado, a partir do momento que ele vier à tona, o cidadão eleitor pode fazer um paralelo entre a atual gestão e o que foi o passado? Eu acho, sinceramente, que o eleitor goiano, o cidadão goiano, já está fazendo essa avaliação, já está fazendo essa reflexão. Eu sugiro, por exemplo, a vocês, hoje, que façam uma pesquisa com todas as categorias policiais de Goiás. São 5. Polícia Técnico-Científica, Polícia Penal, Bombeiros, Militares, Polícia Civil, Polícia Militar. Façam uma pesquisa científica e perguntem aos policiais sobre os modelos de governo do MDB, do PSDB e o atual. Vocês vão ver a resposta. Porque os nossos governos estruturaram as polícias lá atrás, com armamento, munição, treinamento, formação, salários, viaturas novas, autoestima, para que a gente pudesse colher os frutos hoje. Se você for fazer uma pesquisa com os usuários do IPASGO,
você vai ter o mesmo resultado. Se você fizer uma pesquisa com os prestadores de serviços médicos privados e quem está atuando na área pública, você também vai ter essa constatação. E se você fizer uma enquete ou uma pesquisa com a área de educação, a mesma coisa. Hoje, por exemplo, o governo dá algumas gratificações, mas ele não coloca o dinheiro no salário fixo do funcionário, para amanhã ele ter aposentadoria digna. Hoje há um desespero por parte dos professores, dos servidores de educação, que é o seguinte: eles têm uma gratificação por desempenho, por isso, por aquilo, mas quando eles se aposentam, eles perdem a metade do que eles ganham hoje no mesmo dia. Além do que o governo também cobra hoje um imposto que não era cobrado dos professores aposentados na faixa de 14,25%. Então, é fácil. Se você fizer uma pesquisa em relação ao agro com os produtores, vocês vão ter também uma constatação de frustração. E isso também facilmente vai ser visto em outras áreas. Portanto, eu estou muito tranquilo para debater qualquer assunto aqui no Estado, porque os nossos governos foram governos que plantaram, que planejaram, que tiveram estratégia e que fizeram. Não dá, sinceramente, para debater com esse atual governo sobre fazer, sobre obra. Eu acho, sinceramente, assim, que nós fizemos, no mínimo, 20 vezes mais do que esse governo atual fez aqui no Estado. Claro que ele tem uma narrativa que é muito mais forte. Eu não grito, eu não falo grosso, eu não sou autoritário, eu não sou truculento, eu não boto a polícia para perseguir os outros. Eu mesmo fui perseguido demais. Mas se você for pegar no chão da realidade, for fazer as comparações, vocês vão ver que há uma diferença abissal. A gente está chegando no final da nossa entrevista, mas tem duas perguntas cruciais que o argumento que o governo usa. Primeiro, é que você deixou um caminhão de dívidas enormes que o governo levou muito tempo para poder estruturar. Segundo, numa outra contrapartida, o Caiado criou o Fundo de Infraestrutura e eu só veio aplicar ele agora. Eu gostaria que você respondesse sobre essas duas coisas. Primeiro, o que eles alegam que você deixou o Estado endividado, atrasado, e que não foi você, obviamente foi seu sucessor, mas obviamente atribui a você, porque você é o líder. E também sobre esse fundo de desenvolvimento. Bom, essas coisas são muito fáceis de serem rebatidas tecnicamente. Uma coisa é gogó, é narrativa, é fake, é dizer que falar de um número, 6 bilhões, não sei o quê, outra coisa é o número real, é o que foi deixado. Segundo, eu peguei o governo numa situação 10 vezes pior do MDB há 28 anos atrás. Em 99, nós tínhamos quatro folhas em atraso, nós tínhamos a maior dívida proporcional do Brasil com o governo federal e com o exterior. A gente precisava de 3 anos e meio de arrecadação total de Goiás para poder pagar a dívida com a União e o estrangeiro. Nós tínhamos 80 estradas paradas, porque eles fizeram o maior crime, o MDB fez o maior crime da história de Goiás, que foi vender a usina de Cachoeira Dourada, porque isso acabou com o lucro da CELG. E a CELG ficou patinando daí para frente, a gente tentando segurar a CELG, mas ela não tinha mais a galinha dos ovos de ouro, que era a Cachoeira Dourada. E eles venderam Cachoeira Dourada por 750 milhões de dólares, imagina o que valeria hoje. A Goiás perdeu a sua renda, ainda obrigaram o Estado a comprar energia de quem comprou a usina, era uma empresa privada, por um preço 2 vezes maior do que de mercado. E essa era a situação. Pegaram esse dinheiro, pulverizaram, gastaram tudo à toa, inclusive com programas sociais. E quando eu cheguei, tinha 80 estradas para terminar, fornecedores para receber, dívida para todo lado. Aí sim era um estado de guerra. Eu arregacei as mangas e fui à luta. Ao final dos meus governos, Goiás devia menos de uma vez de dívida com a União. Menos de uma, era 0,9. Ou seja, a trajetória, o gráfico é o seguinte, da dívida. Eu peguei assim, 3 anos e meio, e deixei assim 0,9%. Então é uma diferença muito grande. Terminei todas as estradas que foram deixadas, todas as obras que foram deixadas à época. Porque a obrigação do governo que entra
É terminar o que foi começado. Afinal de contas, é desperdício de dinheiro quando você não termina o que foi começado. Nós conseguimos realizar investimentos superiores a 10 bilhões de reais. E as obras estão por aí para todo mundo ver, né? E o PIB teve um salto também. O PIB de Goiás, naquela época, era 17 bilhões de reais. Nós deixamos com 220 bilhões, mais de 12 vezes de crescimento. As exportações foram multiplicadas por 28 vezes. A industrialização deu um salto estrondoso em Goiás. Então, essa é a realidade. Além das obras, mais de 300 mil casas feitas em parceria com a Caixa Econômica, com dinheiro do cheque moradia, cheque reforma, enfim. Nós pegamos uma situação muito difícil. E outra coisa, eu fui o governador que coloquei o 13º para ser pago na data no mês do aniversário do funcionário, desde julho de 99, e a partir do início de 2001, de 2000, eu comecei a pagar o funcionalismo no mês vencendo, ou seja, antes do mês vencer. Isso tudo significou uma revolução, uma modernização enorme. E eu não fiquei jogando culpa, perseguindo Íris, Maguito, Alcides, ninguém. Eu tive uma relação cordial com todos eles, até a morte dos dois, do Maguito e do Íris, porque eu governei olhando para frente. E, assim, é desafiador que eles mostrem a realidade, o papel que está no Tribunal de Contas, que está na Assembleia. Não é essa coisa de narrativa, de mentir que pegou. Outra coisa, ele segurou, o atual governador segurou no Tribunal de Contas os empréstimos judiciais no valor de 1 bilhão e 800 milhões de reais, não deixaram o Zé Hérito pegar esse dinheiro, pegou, usou esse dinheiro e capitalizou. Não pagou um centavo da dívida do Estado com a União. Tem 7 anos já que nada é pago. A dívida do Estado com a União era de 18 quando eu deixei o governo, hoje é de 30. Então há uma diferença. Outra coisa, fala-se muito de CELG. Eu criei a CELG Geração Transmissão, a CELG Par. Do nada, do zero. Eu deixei essa CELG Par com 100 e poucos funcionários, 150 funcionários. Foi uma coisa que eu criei do nada. A gente começou a fazer usinas de geração de energia, linhas de transmissão, subestações rebaixadoras, inclusive a de Campo Grande, nova, em parceria com o privado. Enfim, eu deixei uma empresa enxuta para dar dividendos para o Estado, ao contrário da CELG, que eu peguei com mais de 5 mil funcionários, o governo Caiado vendeu a CELG Transmissão e depois a Geração por mais de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro foi para o Caixa. Ninguém fala disso. Então, eles tiveram muito dinheiro de coisas que nós fizemos. Eu jamais venderia a CELG Geração e Transmissão, porque era algo lucrativo, com pouca gente trabalhando, era um patrimônio do Estado para render para o Estado. Os dividendos de uma empresa como essa servem para fazer casas, para fazer mais saneamento, para fazer mais política social. Então, assim, existem essas narrativas que precisam ser também sopesadas, né? Você me falou de uma última pergunta. É sobre o fundo de infraestrutura que tem gerado uma polêmica. Eles chamam de fundo infra para fugir da taxa do agro. O fundo infra, na verdade, é a taxa do agro, que o Caiado disse num dia que jamais criaria e no outro criou a taxa do agro, que hoje toma 1,5% da renda bruta dos produtores rurais, que já passam por um aperto enorme. Centenas de produtores estão requerendo recuperação judicial. A gente vive uma crise, uma dificuldade enorme. Não é fácil produzir nesse país. E ainda o governo vai e toma 1,5% e cria um fundo com essa taxa do agro. Mas o pior de tudo é que bota isso na mão de um privado e passa o dinheiro para esse compadre para fazer as obras sem licitação. Isso é um absurdo. Se fosse no meu tempo, eles mandariam a polícia em cima de mim, o Ministério Público em cima de mim. É um absurdo você burlar a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, que é exatamente para fazer com que haja concorrência, qualidade, preço baixo, transparência. Aliás, se tem uma coisa que não há aqui em Goiás, é a transparência, infelizmente. Então, fazer obra sem licitação, com um compadrio, é criminoso. Assim como construir um único hospital desse governo, pequeno, importante, é claro, vai fazer um hospital que deveria custar uns 400 milhões,
por 2.600.000.000, é algo que teria que ser investigado também. Você se refere Ao Cora. O Cora. Que é o único que o governo fez. Rebatizou outros hospitais que nós fizemos, que outros governadores fizeram, mas, por exemplo, o Santino fez o Hugo. Agora não é Hugo, é Ego. Deve ser o ego de alguém. Nós fizemos o APA em Aparecida, agora é APA. Fizemos o ANA em Anápolis, agora é ANA. O Trindade era o TRIM, agora é TRIM. Quer dizer, a única coisa nova é mudança de nome. Eu espero, sinceramente, que as pessoas goianas, o povo goiano tem muito discernimento, que as pessoas comecem a refletir sobre isso tudo. Eu não estou aqui fazendo crítica, eu estou aqui fazendo uma reflexão real sobre as coisas como elas são, nuas como elas são. Ok. Bom, amigos, chegamos ao final desse bate-papo. Foi muito rápido, mas agradeço aí a participação de vocês. Nos acompanhem em nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Parte dessa entrevista vai estar impressa no jornal Hoje e também no nosso canal de stream, que nós gravamos agora. E espero receber Marconi Perillo aqui mais vezes. Muito obrigado, ex-governador. É um prazer sempre recebê-lo. Obrigado, Elci. Obrigado, Laércio. Obrigado a todo o time aqui do grupo, do conglomerado Hoje de telecomunicações e de comunicação. Obrigado a todos os telespectadores, a todos os internautas. Prazer grande falar com vocês. Até a próxima e obrigado pela sua audiência.